Olá, pessoal! Eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, @Laura_Perucchi. Bom, o episódio de hoje tem a ver com Nova York, tem a ver com música, tem a ver com sonhos e também com o metrô. Sim, o metrô de Nova York, que talvez não seja o lugar mais lindo do mundo, mas eu sempre falo que deixar de conhecer essa que praticamente é uma instituição da cidade é deixar de lado a chance de se conectar com a Nova York da vida real, cheia de contrastes, de verdades, de alegrias, de risos e de tristezas, e também de conhecer os seus personagens da vida real. Quem já usou o metrô de Nova York certamente já se deparou com músicos nas estações. E eu não sei vocês, mas sempre que eu encontro um músico na estação de metrô, o meu dia fica melhor. Nem sempre eu consigo parar para apreciar e curtir, mas pelo menos um sorriso no rosto rola. E vocês já se perguntaram quem são essas pessoas que usam o metrô como palco para sua arte? Quem tá aqui comigo hoje é uma dessas pessoas. O Felipe Pavani é um dos únicos brasileiros que tem autorização para tocar nas estações de metrô. Por um tempo ele foi o único e, sim, precisa de autorização, caso vocês não saibam. E ele tá aqui hoje para falar da trajetória dele como expatriado e também eu espero compartilhar histórias do trabalho dele e da rotina como músico no metrô. Então, Felipe, seja muito bem-vindo, muito obrigada por participar do podcast e já deixar um agradecimento aqui registrado por teu irmão, que foi quem veio me falar de ti. Muito obrigado, Laura, pela oportunidade de estar falando no seu podcast. Valeu, todos os ouvintes. Obrigado. Bom, então vamos começar essa história antes da chegada em Nova York, né? Como que começou o teu interesse por música? Que eu vi que tu é autodidata, confere produção. É assim, na verdade, veio do meu pai, né? Meu pai tinha uma banda nos anos 90, tocava muito em festa particular, casamento, e eu acompanhava sempre ele. Né? Eu devia ter uns 11, 12 anos. E aí eu comecei a me interessar e ter gosto pela coisa. E quando eu tinha 13 anos, eu pedi pro meu pai me ensinar os primeiros acordes. Meu pai me ensinou algumas músicas dos Beatles e tal, bem fáceis, e daí eu tomei gosto pela coisa. Em 97 eu ganhei meu primeiro instrumento, um baixo, e aí eu comecei a tocar baixo, violão e guitarra e comecei a me especializar nesses três instrumentos. Aí, já aos 15 anos, eu já comecei a tocar nos eventos da escola, nas festinhas, né, aquela coisa de adolescente e tal. De 15 para 16 anos eu formei minha primeira banda, e aí, desde então, eu soube que a música ia fazer parte da minha vida para sempre. E tu chegou a trabalhar com outras coisas além da música? Ou a música foi sempre, tipo, partiu desse hobby, vem do teu pai e depois tu começou a fazer trabalhos pagos? Ou tu chegou a trabalhar com outra coisa também? No início, assim, era bem como hobby mesmo. Eu ficava tocando em casa, treinando e tal, e eu estudava. Mas aos 16 anos eu comecei a fazer meu primeiro estágio e passei um ano trabalhando na Caixa Econômica de atendente, depois eu voltei a estudar e sempre tinha as bandas, fazia os showzinhos de final de semana. E quando eu completei 20 anos, eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia do meu tio, mas sempre com a música do meu lado. Em 2005... eu conversei com meu pai e falei, pai, eu quero viver da música e eu preciso abandonar meu trabalho e eu gostaria que você me ajudasse nessa. Aí meu pai falou, você sabe que é um caminho árduo que você está escolhendo. Eu falei, tudo bem, mas é o que eu quero, é o que eu amo fazer. Depois de 2005, comecei a passar por várias dificuldades para tentar buscar os contatos, começar a buscar trabalho. E as coisas foram dando certo aos pouquinhos e tal, ano após ano. Eu consegui formar uma banda que eu comecei a tocar bastante, aí tocava bastante em festas particulares de gente mais nobre. E sempre, assim, não perdendo aquele contato da galera do subúrbio do Rio e tal, que eu também fazia shows para esse tipo de público. Então, assim, eu sempre tive essa mesclagem do tipo de público, né, diferente que eu tive na minha carreira. Isso que me ajudou também a idealizar uma vida com música nos Estados Unidos. Pois é, e como que surgiu esse plano, essa ideia de vir para os Estados Unidos, de vir para Nova York? O que tu tinha em mente? Eu passei por uma experiência em Seattle em 2015. Meu amigo de infância, ele trabalha com música lá, ele vive bem.
E eu fui lá visitar ele e tocar com ele. E lá em Seattle eu vivenciei uma experiência que nunca tinha ouvido antes, que nunca tinha visto antes. Eu vi que ele se mantinha muito bem na vida dele, com muita estrutura financeira, tocando na rua e as pessoas dando tip. Porque no Brasil não existe essa cultura da gorjeta, que nem nos Estados Unidos. Daí eu comecei a tocar com ele, fiz uma grana tocando com ele, e quando eu voltei pro Brasil, eu já voltei com uma outra cabeça. Já voltei com a cabeça de tipo, nossa, eu preciso ver o que eu vou fazer da minha vida, porque eu não posso ficar num país que não me dá a oportunidade que os Estados Unidos poderia me dar. E eu comecei a planejar minha vida, comecei a me ver já não fazendo mais parte do círculo musical que eu trabalhava. Comecei a pesquisar sobre Nova York. Eu falei, já que eu tenho que ir para os Estados Unidos, que eu vá para a capital do mundo. E eu comecei a pesquisar nos sites, no YouTube, as bandas que tocavam no metrô. Descobri que o metrô realmente é um ponto turístico muito forte na cidade, que as pessoas mal andam de carro em Nova York, que os turistas, eles passam pelo metrô também, que também é um ponto turístico na cidade. E eu vim com a intenção de tocar no metrô. Aí cheguei, me instalei em Newark, né, que é uma comunidade brasileira, em New Jersey, que fica perto de Nova York, e comecei a tocar em Nova York 2, 3, 4 vezes na semana, só para fazer o laboratório inicial. Depois da primeira semana, eu fiz 5 vezes tocando lá, buscando os pontos e tal, e era época de Natal, né? E a polícia fazia vista grossa pra todo mundo, e eu via as pessoas tocando, eu não precisava de autorização, né, na minha cabeça. Eu comecei a tocar durante 4 dias na semana, na terceira semana eu já passei pra 5 ou 6 dias, não me lembro. E aí eu comecei a entender como é que funciona a música ali na cidade, no metrô. Aí eu consegui fazer uma grana até o Réveillon. Eu cheguei em 11 de dezembro de 2015 até o Réveillon. A primeira semana... Nossa, e dezembro é uma época que tem muita gente na cidade, né? Exatamente. Dezembro é uma época que, tipo, alta temporada em Nova York. As pessoas querem ver neve, bastante turismo. Natal. É Natal, Natal em Nova York é mágico, né? Sempre foi. Aí passou o Réveillon e eu voltei a tocar em janeiro. Aí o primeiro show que eu fiz em janeiro lá na estação de metrô da Times Square, aí chegou um policial, me deu uma multa por eu não ter o permit. Eu perguntei sobre o permit. Quanto era a multa? Foi merreca, $45. Mas o seu nome já estava no sistema lá, que você já tinha tomado uma multa. E se eu voltasse a tocar lá, poderia ter problemas maiores. E ele mencionou muito bem. Ele falou, cara, você precisa do permit para tocar aqui. Ok. Aí fiquei meio frustrado. Aí eu voltei para a comunidade brasileira. Aí já estava no finalzinho das inscrições do metrô. Aí eu mandei uma gravação lá, que eu não fui aprovado. Até porque meu inglês não estava tão bom e também as gravações não estavam tão boas. Mandei uma gravação assim meio que às pressas. Mas esse tempo que eu passei na comunidade brasileira, o ano de 2016 todo, foi necessário para mim. Porque aí eu comecei a entender mais os Estados Unidos estando com o brasileiro. Comecei a conhecer ali os brasileiros, como viviam, como é que era a vida dos imigrantes que vinham aqui. Aí comecei a ir nos lugares brasileiros da minha redondeza. Comecei a tocar por cachê muito pequeno. Mas isso tudo serviu de crescimento pessoal. Então, assim, eu passei 1 ano na comunidade brasileira e todo o ano de 2016, 2017 está pronto para aplicar o permit e para conseguir, né? E aí o inglês já melhorou cantando, o repertório já estava mais americanizado. E eu tentei o ano de 2017 e consegui passar. Passei pela primeira audição, primeira fase, que você manda uma gravação, depois você manda um vídeo, e eles retornaram o e-mail. Falaram, nós estamos convidando aqui para você fazer a audição ao vivo. E a audição ao vivo vai ser com 50 jurados na Grand Central. Qualquer pessoa pode assistir essa audição ou não? Ou é só para eles? As pessoas assistem atrás dos jurados, né? Os jurados ficam de frente para você. E aí eu fui no dia da audição, aí eles falaram, você tem 5 minutos para mostrar o que você mandou pra gente. 5 minutos para montar as coisas, passar o som. Aí eu levei 2 amigos meus de Newark, né? Por causa do inglês. Meu inglês também não estava de bom entendimento na época. Eles me ajudaram por causa do idioma. E eu fui lá, montei em 5 minutos e toquei as 2 músicas em versões reduzidas. Toquei Journey, Don't Stop Believing, que é uma música muito conhecida nos Estados Unidos. E cantei Kings of Leon, You Somebody, que é uma música também que eu particularmente gosto bastante. E foi muito bem aplaudido. E 2 semanas depois eu recebo o e-mail do meu supervisor, o Tim, inclusive me ligou ontem, que eu fui aprovado
Bem-vindo à família MTA em Nova York. Aí tu teve que ficar 2 semanas na agonia, sem saber se tinha passado ou não. Exatamente. 2 semanas, assim, tipo, na expectativa, né? Porque eu Sim. vim para os Estados Unidos por causa disso, né? Meu objetivo é tocar em Nova York, no metrô. E, assim, eu fiquei 1 ano na comunidade brasileira, mas passando todas as dificuldades possíveis, enfrentando frio, que eu nunca tinha experimentado antes, a solidão, né? Um lugar, às vezes, que não te favorece muito, sabe, materialmente, tocando por cachê pequeno. Tive que passar esse ano todo nessas condições para o ano seguinte estar pronto para poder tocar em Nova York. Porque eles só fazem essa triagem aí 1 vez por ano. Então, é uma chance que tu tem por ano de entrar. Exatamente. E tu desbancou mais de 500 pessoas. Na verdade foram 535 inscritos, se eu não me engano. Enxugaram para 100, 150 que eu vi ali no momento. E depois enxugaram para mais 20. O que restaram no ano de 2017 foram 20 participantes de 535 inscritos. E a título de curiosidade, que eu encontrei essa informação lá no site, o nome desse projeto que o Felipe faz parte se chama Music Under New York, MTA Music. E atualmente mais de 350 músicos e bandas fazem parte desse programa, promovendo mais de 7.500 apresentações por ano em 30 locais, né? Em 30 estações de metrô, né? São nas estações de metrô. Falando sobre isso, como que funciona essa autorização? Tipo, tem um tempo? Faz quanto tempo que tu tem essa autorização? Como é que rola? Tipo, tu tem uma estação fixa para tocar? Como que eles definem? Como que é o processo, assim, da tua rotina? O permit, ele é vitalício, né? Para a vida toda. E funciona assim. Depois que você entra no programa do governo, aí começam a abrir a agenda para você pedir as datas 15 dias depois do dia que você está pedindo. Por exemplo, se eu quero tocar na Times Square daqui a 15 dias, eu tenho que pedir lá. Eu quero tocar sábado de 3 às 6 na Times Square. Dia tal, daqui a 15 dias. Então é assim que funciona. E se você pede, 6 datas, eles te dão 3. Você pede 10, eles te dão 5. Eles vão intercalando com outros músicos. Porque tem gente que já está na prioridade dos melhores pontos, nos melhores horários. E você tem que sempre manter a constância de pedir os melhores pontos, os melhores horários, para se tiver uma brecha, você entrar. Você tem que sempre estar aparecendo. É aquela história, né? Quem não é visto não é lembrado. E eles levam isso muito a sério. Então você tem que sempre estar pedindo, sempre estar entrando em contato, participando mesmo do programa, né? Porque não é porque o permit é vitalício que você vai deixar de pedir data ou deixar de participar, querer ficar 2 meses parados. Não, eles priorizam quem pede mais e quem tá sempre na constância, né? Sim. Quais são as estações que tu mais tava tocando? As mais movimentadas ali de Midtown, tipo Times Square, a 34, a 14. Isso, a Union Square bem movimentada, a Times Square nem se fala, a Penn Station também nem se fala, mas o que eu mais gosto ali é a Herald Square. Eu peguei uma simpatia por essa estação, até gravei um DVD lá, tá no meu canal do YouTube. DVD, assim, gravei umas músicas que eu picotei e botei lá no meu canal do YouTube e tal, porque aquele ponto ali tem uma energia muito boa. Eu fui muito feliz ali naquele ponto também por vários acontecimentos que tiveram ali, né? É o meu lugar preferido no metrô. Olha. É a Herald Square Station. Meu segundo é a Times Square. É onde tá o maior burburinho, né? Porque é um hub, né? Tem muitas linhas de metrô que passam ali na Times. E na 34 tem ainda o Path que vem de New Jersey, né? Exatamente. Além do Path de New Jersey, tem as lojas ali em cima, que também foi um ponto estratégico meu. Porque as pessoas, elas fazem muita compra ali na Macy's, nas lojas ali, as redondezas. Sim. E aí eu já penso logo assim, na minha cabeça, né? Eu pensei, falei, eu vou pegar esse ponto aqui, vou firmar que as pessoas estão com troco das lojas, das compras que elas fazem lá em cima. Então elas vão passar pelo metrô. E se elas se emocionarem, elas vão pegar o troco e dar. Aí não deu outra, sabe? Deu certo. Aí eu passei a ter aquele ponto ali como minha principal fonte de renda. Até os dias que eu não tinha schedule, o horário do metrô, eu poderia tocar se não tivesse ninguém. E eu ia lá, pegava até um horário mais tarde que não tinha ninguém, e tocava e voltava sempre com um bom dinheiro. Tem que ser um pouquinho estrategista para trabalhar com... Não é só tocar, né? Porque, para quem tá curioso,
O programa da MTA te dá algum suporte financeiro ou é só autorização? Não, eles não pagam nada, mas assim, a gente vive do tipo de Manhattan, que é a maior capital do mundo. Então, todo mundo quer um entretenimento nessa cidade, sabe? Nova York, famosa pelos espetáculos da Broadway, e agora com a música no metrô, né? Dos anos 80 para cá. É um ponto turístico e as pessoas, assim, elas consomem isso bastante. Essa estratégia, ela vem não só da parte musical, mas também de uma visão um pouco além do alcance. Não só a música. Você tem que entender que as pessoas ali, elas não estão voltadas para a música, para a arte. Muitas estão turistas, outras estão trabalhando, estão estressadas, sabe, dos seus compromissos, estão mudando de uma estação para outra. A música é o que menos importa ali. E aí você precisa cativar isso nas pessoas. Então a minha estratégia foi o seguinte, foi pegar os maiores hits das maiores bandas que tocaram no mundo inteiro, que eu goste, e executar nas minhas versões. Fazer a minha interpretação com o melhor som, a melhor guitarra e tentar cantar da melhor forma. Isso é um atrativo para as pessoas que passam ali. A intenção é cativar as pessoas. A intenção é você buscar, é pescar a atenção das pessoas, que muitas delas não estão condicionadas a música, a arte. É um trabalho um pouco árduo, porque você, além de ter que passar com seus instrumentos, seus equipamentos na frente do povo, lá em cima, descer no metrô, montar, tocar durante 3 horas, desmontar e voltar, você tem essa questão musical, essa questão de como você vai se manter bem tocando no metrô de Nova York. Porque não é só saber tocar e saber cantar, né? Tu tem que tá chamando a atenção das pessoas de alguma forma. E a escolha das músicas e de escolher músicas que são bem conhecidas e que fazem parte da cultura e até mesmo da memória afetiva das pessoas é importante. Porque a gente vai dizer que uma música brasileira não é legal. É legal, mas uma música brasileira, será que é fazer as pessoas pararem e cantarem e filmarem e deixarem uma gorjeta, que é de alguma forma consequência do teu trabalho? É verdade. Quando eu cheguei a tocar no metrô de Nova York sem permit, assim que eu cheguei nos Estados Unidos, eu toquei algumas músicas brasileiras e não surtiram efeito algum. E foi daí que eu comecei a pensar. Eu falei, olha, alguns brasileiros reconhecem que passam ali, que moram ou fazem turismo, mas isso não dá dinheiro. Aí eu tive que pensar numa outra estratégia, que foi essa de tocar os maiores hits das bandas que eu gosto, das minhas versões, né? Colocar a minha cara, a minha identidade nesses hits. Então, as escolhas das músicas estão voltadas justamente por conta disso. Eu não posso também tocar tudo o que eu quero, eles também não vão querer ouvir o que eu quero tocar, as coisas que eu quero tocar em particular. Então, tem que ser uma troca, assim, bem sutil, sabe? Você não pode também deixar de tocar o que você gosta, mas você precisa também ter essa conexão com o público. E mais para eles, para você poder captar essa atenção. Bom, as pessoas devem estar bem curiosas, porque o metrô não te paga nada. Eles só te dão te fazem o favor de te dar a autorização para te tocar lá. E aí tu recebe as gorjetas. A pergunta de $1 milhão é: esse trabalho consegue te manter aqui? Consegue manter muito bem, assim, né? Às vezes, o que eu faço em um dia é uma semana de trabalho na comunidade brasileira, sabe? Que eu fazia. Você tem que ter toda essa estratégia para você poder ter essa retribuição. Porque você está ali, você está por gorjeta, né? Estando por gorjeta, você mais ainda precisa se doar para fazer um trabalho de excelência para você poder se sustentar disso. E graças a Deus tem dado certo. Eu vivo razoavelmente bem. Vivia, né? Agora com a pandemia, Nova York parada, mas não tô brincando, a gente dá seus pulos por fora. Inclusive, nesse momento eu tô agora na Flórida, buscando novas oportunidades de trabalho também. A temperatura similar do Rio de Janeiro, calor. Essa questão da gorjeta, eu acho interessante falar a respeito, porque essa cultura não existe no Brasil, né? E até uma coisa que vez ou outra
rolava uma polêmica, assim, eu tenho um grupo no Face para ajudar o turista brasileiro, e vez ou outra alguém vinha querer questionar, mas eu tenho que dar gorjeta no restaurante e tudo mais. É interessante observar, né, como, no caso, profissões como a tua, de um músico, né, que não tá na mídia mainstream, consegue viver da sua arte por conta dessa cultura, né? Que, tipo, tudo bem, não é todo... Talvez as pessoas pensem, então toda vez eu tenho que dar uma gorjeta para um músico, tipo... Não é essa a questão, mas a questão é que hoje eu vou sair de casa, eu vou encontrar o Felipe no metrô, eu vou parar, gostei da música dele, me cativou, sei lá, tocou uma música de um momento especial da minha vida, eu falei, vou dar $5 para esse cara. E aí amanhã o meu vizinho sai. Aí o meu vizinho passa lá e vê outra música que ele tocou. Então, tipo assim, existe acho que esse pensamento coletivo, né? Essa consciência da importância da gorjeta e talvez também a valorização que as pessoas dão para isso. E aí isso faz com que profissões que às vezes no Brasil seriam impensáveis de estar ganhando dinheiro dessa maneira, aqui se tornarem possíveis e da pessoa... Tipo, tá vivendo uma vida boa, confortável e fazendo o que ela gosta. Eu costumo dizer que no Brasil, você é reconhecido pelo que você tem. É valorizado pelo que você tem. E aqui é por quem você é. No Brasil, se eu fizesse a minha arte lá, não ia dar grana no metrô, não ia dar grana em lugar nenhum. Aqui, com meus pensamentos, eu consigo ter uma vida razoável. Então, assim, eles não estão preocupados aqui em relação à grana em si, né? Na verdade, a valorização que eles têm é pelo que você faz de trabalho. Por exemplo, se você é um garçom, você faz um péssimo atendimento, você vai receber mal. Mas se você faz um trabalho de excelência, um atendimento excelente, você vai receber por aquilo. Então, assim, os Estados Unidos, eles funcionam muito na qualidade, no padrão de qualidade que você pode oferecer para ele. E o imigrante, eu costumo falar que os brasileiros, eles são bem, assim, raçudos, né? Eles são bem inteligentes. Nós brasileiros somos inteligentes, porque a gente vem de um país que não é nosso, numa cultura artisticamente zoada, né? Falando, deficiente, uma cultura artisticamente deficiente, vem para os Estados Unidos, trabalha e consegue se destacar, não só assim na música, mas em outros pontos, outros quesitos, e consegue manter-se aqui, se legalizar e disputar uma vida aqui igual uma pessoa que nasceu aqui, tem toda a oportunidade que o país oferece, que às vezes não tem tanta, não tem tanta eficiência no trabalho, não tem tanta oportunidade, ou não tem tanto querer nas coisas que às vezes um imigrante consegue. Não alcança tantas coisas que às vezes o imigrante consegue alcançar. Tipo, esse espaço que tu tem dentro do metrô, ele também é uma vitrine pro teu trabalho, né? Porque tu chega lá, tu põe o teu banner, tem o teu nome e os teus contatos. Rende alguma coisa além disso? Tipo, já te rendeu outras oportunidades? Sei lá, convite para algum trabalho porque alguém te viu cantando no metrô? Rende muito festa particular, né? E shows, eventos privados. Rendeu até algumas gravações em estúdios americanos, que eu botei voz de música de fulano e ciclano. Também as TVs brasileiras, né? Tipo Rede Globo, Rede TV, Rede Record. Então tem muitas matérias minhas espalhadas por aí. Não é só, assim, a grana, mas tem essas oportunidades e tem também a energia que você transmite para as pessoas. Né? No caso, assim, eu faço o rock, eu gosto muito do rock, eu acho que é uma música muito humana. Então, acho que eu consigo transmitir bem uma vibe boa para as pessoas quando eu interpreto as músicas que eu quero interpretar. Você muda a vibração das pessoas ali. Ninguém está condicionado à música. As pessoas estão passando ali, estressadas, muitos deles, outras felizes, indo para o próximo evento ou para o próximo ponto turístico. E você está ali para tentar harmonizar essa situação. Tentar gerar algo positivo. Então, a música do metrô, ela funciona basicamente dessa forma. Você está ali para trocar a vibração das pessoas. Não, e eu acredito muito em universo e destino, e às vezes a pessoa tá lá, né, na correria, ou ela tá estressada, que não é muito difícil disso tá acontecendo em Nova York, todo mundo tá correndo, estressado, e às vezes, sei lá, tu tá procurando uma resposta para algo e escuta uma música,
sabe? Tipo, isso muda o teu dia. E pra mim, às vezes eu não consigo parar pra ver, mas quando eu chego numa estação e tá tocando música... E eu não sei, eu sou uma pessoa muito sensível também. Tipo, essa questão da energia, da vibração e como a vibração das pessoas muda também por conta disso, é um efeito, tipo, bola de neve. Tipo, te contagia também de alguma forma. Tu sente, sabe? E eu não sei, a maioria dos músicos que eu vejo, tipo assim... que eles estão ali felizes fazendo o que eles estão fazendo. Eles passam isso pra ti também, de alguma forma. Então, é por isso que eu sempre falo que vir pra Nova York e não usar o metrô é meio que como não vir pra Nova York, né? Porque faz parte isso. Isso sem contar que a gente nem entrou, né? E a gente não vai entrar nisso, mas tem a parte de todas as outras pessoas que nem têm autorização e estão lá tentando fazer alguma coisa também, né? Essa energia mental que você emana, você transmite através da música, ela é uma lei igual a lei da gravidade, sabe? Igual todas as outras leis da natureza que existem por aí. Então, eu acredito que você transmite aquilo que você quer transmitir. Se você transmite coisa boa, se você está fazendo o seu trabalho com amor, com dedicação, você vai receber aquilo de volta. Como já aconteceu muitas vezes. Como também se você transmitir raiva, transmitir coisa ruim, você vai ter aquilo de volta também. Então você manda para o universo transmite para você. E o que acontece na música do metrô é que as respostas às pessoas, quando eu estou fazendo o meu trabalho, são respostas até muito positivas. Claro que tem um ou outro que toma uma atitude, às vezes, precipitada, por conta até as próprias frustrações da outra pessoa, ela transmite também para você, mas isso não pode te abalar. Quando você desempenha um papel desse, se tratando de público passante, você não sabe o que você vai esperar no dia de hoje. Você não sabe o que vai acontecer no dia de hoje de trabalho. Então, dê amor para você receber amor. Então, eu faço o meu trabalho com muita, muita dedicação, sou muito detalhista, tento ser o melhor que eu consigo para poder ter uma resposta positiva das pessoas, tanto energicamente como materialmente. Claro, que todo mundo tem boletos para pagar, né? Exatamente. Exatamente. Perfeito, colocação. E tu acha que a música ela é mais valorizada aqui nos Estados Unidos do que no Brasil? Pela tua experiência como uma pessoa que teve a experiência do Brasil e agora tá aqui nos Estados Unidos? Eu acho assim que no Brasil, se tratando da música, a parte artística, na minha opinião, ela é imposta. E nos Estados Unidos você já tem mais um leque maior, possibilidade de você se interessar por um gosto musical ou outro. No Brasil não, acho que é uma imposição. Um exemplo, a música da Anitta, ela consome todas as rádios do Brasil. Já a música de um cantor de rock lá, uma banda que tem o seu público lá no underground, ela não tem uma oportunidade de você pegar uma balada e botar em todas as rádios igual a Anitta. No Brasil funciona mais ou menos assim, é imposta a arte. Aqui nos Estados Unidos eu vejo que é completamente diferente. Por exemplo, eu pegava meu carro em New Jersey dirigindo, eu tinha rádio de tudo quanto é gênero ali. Tinha rock, hip hop, pop. Então aqui você tem a oportunidade de escolher, a oportunidade de opção. No Brasil você não tem muito. Hoje em dia, com Spotify, YouTube, as coisas estão melhores, mas mesmo assim, o que aparece na maior mídia, que é televisiva, nas rádios, é uma imposição e não uma opção. Tu acha que se tu fosse fazer a mesma coisa que tu faz aqui, só que no metrô do Rio ou de São Paulo, tu ia conseguir viver da tua arte? Não, foi exatamente essa ideia que eu tive quando eu saí do Brasil. Eu falei... O que eu quero fazer aqui realmente não vai me comportar. Eu preciso ter sorte. Eu preciso ter uma oportunidade. Eu preciso estar no lugar certo, no momento certo. Então, isso é muito difícil de acontecer. Tem tanta gente boa no Brasil. E eu tive esse estalo, eu falei, cara, se eu fazer o que eu estou querendo fazer aqui, que eu continuo fazendo aqui, talvez eu possa me dar bem. E aqui, quando eu cheguei nos Estados Unidos, nesse ano de 2016, até hoje, né, a vida é um eterno aprendizado, mas nesse ano, principalmente 2016, eu aprendi a cantar como nunca cantei em 6 anos, em 10 anos atrás. Eu aprendi a tocar como nunca toquei em 10 anos, 6 anos atrás, porque o país, ele te estimula, ele faz você crescer, pelo fato da valorização. Agora, no Brasil... As pessoas não te valorizam em relação a isso. Qual o estímulo que você vai ter para você se melhorar? É uma força interior que você tem que tirar do Brasil, cara, que às vezes não existe, que você não tem essa oportunidade.
Muitos têm, outros não têm. Aqui nos Estados Unidos, você é obrigado a bater de frente com o americano, com a pessoa que nasceu, absorveu toda a cultura daqui, para você poder chegar e ter o reconhecimento. Então, existe essa parte de crescimento pessoal que nada paga. Você sair da sua zona de conforto, deixar seu pai, família, vir para os Estados Unidos, desbravar o autoconhecimento. Desvendar o que é o autoconhecimento de verdade. Quem você é de verdade. Que às vezes o país que você estava não te dava a oportunidade necessária para isso. E a partir do momento que tu sai da tua zona de conforto, tu sai de tudo aquilo que te é familiar e conhecido e natural, e tu se insere num lugar que é totalmente novo e diferente do que aquilo que tu conhecia, querendo ou não, aquilo ali talvez não funcione para todas as pessoas assim, obviamente, mas aquilo ali pode te deixar mais focado ainda. Tipo assim, tu veio pra cá com esse objetivo. E aí tu não sossegou até chegar no teu objetivo. Talvez no Brasil tu tem outras... Eu não vou botar essa palavra, não são distrações, porque não é uma distração. Mas tu entende o que eu quero falar? Tipo assim, tu veio pra cá pra isso. Então, eu vim pra isso, então eu vou... Tipo, claro que cada um tem os seus limites, né? De até onde vai pra atingir os seus objetivos. Mas talvez as pessoas fiquem mais focadas também. Eu falei pro meu pai, na época que eu tava pra vir pra cá, meu pai, o que você vai fazer lá, cara? Não sei o quê. Eu vendi tudo. Vendi minha guitarra, vendi tudo. Vendi meu carro. Eu falei, eu acho que eu tô sentindo que eu devo ir pra lá. E a gente chega aqui, a gente encontra cada coisa que a gente nem imagina que a gente ia passar, né? A questão da temperatura, o calor humano das pessoas que a gente sente falta e tal. Ninguém tem noção. Eu contando pra você aqui, as pessoas não têm noção. É só estando na pele pra poder passar. E eu vim com apenas $1.500. Não vim com mais nada. Pra alugar um quarto e pra tentar viver do que eu sempre almejei viver. E graças a Deus, as coisas deram certo. Né? Não tão certo no início, como esse ano que eu te falei, que eu passei uns perrenguezinhos, mas foi necessário para eu estar pronto para 2017 eu conseguir a autorização do governo. Então, às vezes, o mal que a gente pensa na nossa vida, certa parte, tipo meses ou um ano, que tá ruim, vai melhorar, tudo passa. E eu tinha isso na cabeça, que aquilo iria passar. E hoje eu tô aqui nos Estados Unidos administrando muito melhor as sensações, os sentimentos, né, da saudade. Eu tenho 2 filhas no Brasil, isso me dói bastante. A minha zona de conforto lá, os meus amigos, a minha família está no Brasil, eu estou aqui sozinho. Eu consigo administrar muito bem hoje, pelo que eu já consegui, do que no início, onde você estava tirando forças não sei da onde para poder lutar por algo que você almeja. Então você tem que ter um foco principal. O teu foco principal, você não pode perder ele. Ele tem que sempre ser mantido com muita precisão. Porque nada pode te tirar do teu caminho. Nada pode. Você não pode se dar o luxo de nada te tirar do seu caminho. Não, e eu achei interessante que tu falou que veio com $1.500. E assim, a gente que tá aqui, a gente sabe que $1.500 não são nada, né? Nada. $1.500 é meu aluguel aqui em Orlando. Tu não tinha nenhum instrumento. Tu não trouxe nenhum instrumento. Nenhum instrumento. Eu deixei pra comprar aqui. Foram $1.500. Com 500 eu paguei o quarto, com 200 eu comprei um violão, com 150 eu comprei uma caixa, com mais 150 eu comprei um microfone, e foi isso. E vamos ver no que dá. Então, essa necessidade que eu passei, financeira, me gerou essa força para também não falar, cara, eu não vou voltar pro Brasil porque eu vou assumir o risco que eu corri. E eu chegava nos bares, lugares, e de cabeça erguida, falava, eu vou tocar no seu bar e você vai gostar. Eu faço um estilo diferenciado e você vai gostar do repertório. Meu trabalho aqui é o trabalho que não tem ninguém na redondeza. Deixa eu tocar um dia de graça aí pra você ver. Eu tocava um dia de graça, mostrava meu trabalho, as pessoas gostavam e me contratavam. Primeiro comecei ganhando $60 por gig, depois foi aumentando para 80, 100, aí depois 150 foi onde eu consegui tirar assim por gig. E é o que normalmente pagam aqui, né? Por trabalho musical em bar. E aí eu consegui ter uma estrutura melhor para poder subindo um step de cada vez. Falando do metrô, enfim, eu sou fascinada pelo metrô. Eu sei que ele é feio, sujo, tem rato, tem homeless, mas eu particularmente, como eu falei na introdução, eu acho que é uma instituição da cidade, eu acho que faz parte da alma da cidade e sou muito grata, né, por
morar aqui na cidade e não precisar depender de carro, poder... Pra mim, eu acho que é um luxo tu poder depender de transporte público e não precisar ter um carro, sabe? Eu acho que isso é sensacional. Eu vim de uma cidade de 7 mil habitantes, sempre precisei de carro pra tudo no Brasil e pra mim, hoje, assim, poder usar o metrô, ônibus é muito legal. E aí eu sou fascinada, né? E eu fico pensando em todas as histórias e pessoas que tu cruzou nesse tempo, né? Que tu já estava com a tua licença há 2, 3 anos, né? Então eu queria saber, assim, de perrengues, histórias engraçadas que tu já passou nessa tua rotina aí de músico. O metrô, ele foi como você falou, de homeless a milionário passa no metrô, não tem jeito. Como eu já recebi tipo de $100, já recebi cuspida no meu case, entendeu? Então... Eu só fico pensando no coronavírus, né, nos tempos de hoje. Você praticamente ali, é uma luta diária, uma guerra diária pelo aquilo que você acredita. Mas é óbvio que tem muito mais coisa boa do que coisa ruim. Na verdade, 90% é bom. Os 10% ali são alguns ratinhos que passam. Alguns homeless também, que às vezes... Tem muitos deles que são legais, mas muitos deles também enchem o saco. Tu conheceu histórias dos homeless? Tipo assim, chegou a conversar com os caras e, tipo assim, saber por que eles estão ali? Eu fiquei até, sim, amigo de alguns, mas tem uns que realmente eles têm inveja do seu trabalho, aí... Sabe, te pede dinheiro, aí você não dá e fica puto, te cospem. Já aconteceu essas situações, sabe? Aconteceu várias situações. Engraçado. Inclusive um carrinho que eu peguei, comecei a andar no meio de Manhattan, a roda de trás quebrou e eu fui andando e tal. Cheguei no ponto, quando chegou lá no ponto que eu cheguei, a roda da frente quebrou. Eu fiquei sem carrinho. Aí na hora de voltar, eu pedi o carrinho pro homeless e ele me emprestou o carrinho para eu levar meus equipamentos de volta pro meu carro. Tipo, são situações assim... Sabe, que acontece... Só em Nova York, Só em Nova York. É por isso que né, Big Apple. Nova York tem muito disso, né? São muitas culturas, é muita coisa acontecendo em um lugar pequeno. E tu tem alguma história, assim, que te marcou muito, que aconteceu enquanto tu tava performando? Na verdade, tem uma história que me sensibilizou muito, que apareceu até na entrevista da Record. Foi no momento que a Evelyn estava lá fazendo a entrevista e tinha uma americana que tinha perdido o filho na guerra. E ela falou pra mim que o filho dela costumava tocar o solo do Sweet Child O' Mine, do Slash, do Guns N' Roses. Ela sempre ouvia fazendo comida na cozinha e tal, ouvindo ele tocar. E depois que ele foi pra guerra, ele morreu na guerra e ela não... depois que ele foi pra guerra, ela nunca mais teve contato e ficou sabendo que ele morreu lá. E aí ela pediu pra eu tocar o Sweet Child O' Mine do Guns N' Roses. E ela aparece, inclusive, nas imagens da entrevista, e foi muito gratificante pra mim. E ela me deu um abraço e ela me falou: muito obrigado por você me fazer lembrar meu filho. Eu senti aquela boa energia dela e pra mim foi gratificante poder fazer ela ter essa sensação de novo, sabe? Além das gorjetas, o que rola mais no teu case? De vez em quando rolava umas cantadas lá, né? Já rolou algum date que nasceu de um bilhetinho? Já arrumei. Eu não posso falar muito isso aqui não, porque eu tenho namorada, mas já. Do passado. Passada, né? Faz parte da história. Sim, já me encontrei com muitas meninas ali. Rola bastante. Pelo fato de você estar em evidência ali, Sim. Você está mexendo com a sensação das pessoas, com o sentimento das pessoas, né? Então, automaticamente, elas se dão para uma oportunidade. E acontece, sim. Já rolou dates, e rola muita festa particular, muitos contatos, enfim. Rola tudo ali no metrô. E o teu contato com os brasileiros? Tipo assim, eles reconhecem de cara que tu é brasileiro? Eles vêm falar contigo? Como é que é esse relacionamento com os brasileiros que passam pelas estações? Então, alguns reconhecem pelo nome, Felipe, né? Pavani, que é um nome do Brasil. Super, super brasileiro esse nome. Mas, geralmente eu falo. Quando terminam as músicas, eu falo: my name is Felipe Pavani, I'm from Brazil. Sempre tem um brasileiro ou outro na praia: ô, Brasil, não sei o quê. Às vezes eu não tava ali só pra assistir de longe, mas pelo fato de eu ser brasileiro, aí tiro o dinheiro, bota lá no case. Isso é legal, é uma parte legal. Agora, famoso, eu encontrei alguns, né? Encontrei o Damian Maia, do UFC. Pô, a gente se segue lá no Instagram, a gente troca ideia até hoje. Eu adoro jiu-jitsu também. Tem o que mais? Tem várias pessoas. Tem o Du Primitivo também, que é um cara que faz pegadinha no Brasil, um blogueiro. Tu nunca presenciou aquelas gravações que acontecem do Jimmy Fallon,
Que ele vai lá e se esconde cantando com algum cantor famoso na estação de metrô e depois revela que é ele? Não, nunca presenciei, não. Achei Porque interessante. sempre rola nessas estações maiores. Acho que é mais na do Rockefeller Center. Tu também toca lá ou não? Ele faz no Rockefeller. E tu toca lá também ou tu prefere mais as outras mesmo? O Rockefeller é só na época do Natal, né? Mas eu toco bastante ali na Times Square, na Penn Station, na Herald Square. Toco na Estátua da Liberdade também, que é muito bom. Bom, eu queria saber, assim, pra gente dar um fechamento, como que tu se sente hoje, depois de tudo que tu já passou? Qual é a tua satisfação como músico, como profissional, tendo conquistado tudo isso? Onde que tu tá agora no momento da tua vida, né? Tirando pandemia, obviamente, e quais são as tuas... Se tu tem alguma ambição ainda, se tu conquistou o que tu queria, como que tu se sente? Assim, eu me sinto de uma forma bem realizado. Assim, eu já falei isso muito em entrevista, eu vou falar aqui também, que eu não tenho um planejamento de ser um artista mainstream universal, sabe? Eu acho que é muita responsabilidade, talvez eu não esteja nem preparado para isso. Mas só pelo fato de eu ter saído do Brasil com esse objetivo e ter passado as situações, no caso, que eu precisei passar para poder chegar em Nova York e conseguir o permit do governo, eu já me sinto o cara realizado profissionalmente. Então, assim, eu acho que eu não tenho mais lugar para alcançar. Eu acho que é só a questão mesmo é viver da minha música, da minha arte, e o que vier agora é lucro, né? Tipo, a partir disso é lucro, porque meu primeiro objetivo já foi alcançado. E hoje eu me encontro na Flórida por causa da pandemia. Estou aqui trabalhando com música também, desbravando novos lugares, novas oportunidades. E a vida é assim, até quando Nova York voltar ao normal, aí a gente poder voltar a fazer os shows no metrô novamente. E quais foram os seus maiores aprendizados, assim, como aprendizados pessoais de crescimento e saindo do Brasil? Como um imigrante, o que tu acha que mudou no Felipe que morava no Brasil para o Felipe que hoje passou por tudo o que ele passou? É o Felipe que se encontrou sozinho num país desconhecido, sem falar a língua, com apenas um objetivo, sabe? Então, esse objetivo foi o principal, assim, que me deu forças para poder passar todas as dificuldades que a gente nem espera que vão vir, né? Quando a gente sai do Brasil. Quando você sai da sua zona de conforto, é onde você realmente se coloca em prática para o autoconhecimento, para você ver até onde você é capaz de realizar as coisas que você quer realizar. O negócio é você ter tudo na teoria, a outra é você ter na prática. E as duas têm que caminhar junto. Claro que um senso de razão dentro dessa teoria e prática você tem que ter. Você não dá um passo adiante sem você pensar 2, 3, 4, 5 vezes. Mas você precisa dar esse passo. Então, esse é a ideia que eu tenho da vida que eu levei e da vida que eu continuo seguindo. E um conselho para as pessoas que querem alcançar seus objetivos é saia da sua zona de conforto. Dói, leva tempo, mas as coisas aparecem e você vai conseguir, se você tiver persistência naquilo que você almeja conseguir. Muito bem, muito bem. Felipe, queria te agradecer mais uma vez por ter topado participar do podcast, dividir aí a tua história, inspirar as pessoas e trazer também até um pouco de curiosidade, né? Eu tinha muita curiosidade para saber desses bastidores do metrô. Eu vou deixar o Instagram do Felipe na descrição, ele tem um canal no YouTube também, aí vocês vão lá, dão um oi para ele, digam que vocês escutaram um podcast e tudo mais, e quem sabe quando as coisas voltarem, né, e a programação voltar ao metrô, vocês vão lá e digam, é o Felipe, escutei ele no podcast da Laura. Legal. Eu queria também deixar um recado para todo mundo aí. Tem minha primeira música autoral em inglês, que eu lancei mês passado, se chama Desamera, tá no Spotify. Tem meu clipe gravado em Manhattan, feito por um brasileiro, Renan, da Music Lab. Tá no meu canal do YouTube, assistam lá, compartilhem, me sigam. Muito obrigado, Laura, pela oportunidade, maravilhoso bater esse papo com você, muitíssimo mesmo obrigado, tenho só agradecimentos, muito obrigado pelas perguntas inteligentes e a oportunidade de estar falando aqui para você. Imagina, obrigada mais uma vez.
E, gente, vão lá, mandem mensagem pro Felipe falando o que vocês acharam, mandem mensagem pra mim também. E a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau!